Gostaria de iniciar meu pronunciamento fazendo referência também às palavras que foram proferidas aqui, tanto pelo senador Lindbergh, quanto pelos senadores Jorge Viana, Walter Pinheiro e Wellington Dias, aparteados também por outros senadores. O próprio senador Paim também fez a sua manifestação aqui através de aparte e também aqui da tribuna, para, antes de tudo, externar minha solidariedade ao ex-presidente Lula, a um companheiro a quem devemos tanto. Todos nós brasileiros devemos muito ao presidente Lula, porque ele conseguiu, sendo um vencedor em todas as circunstâncias, sendo uma exceção daquele Nordeste extremamente árido e sofrido que marcou a sua infância. Então ele foi um escolhido, porque a Bíblia diz que são muitos os convidados, mas poucos são os escolhidos. O presidente Lula foi um escolhido pela história, escolhido por Deus para ter a trajetória vitoriosa que ele teve, passando por tantas dificuldades, por tantas provações que ele passou na vida. E chegando à presidência da República, depois de 3 derrotas consecutivas, sem nunca se esmorecer, sem nunca desanimar, sendo sempre aquele que mais estava otimista com as possibilidades futuras. Assim, ele conseguiu, depois de 3 tentativas, não frustradas, porque ele não venceu eleitoralmente, mas sempre ganhou politicamente a cada disputa que participou, 89, 94, 98, mas daí teve 2 vitórias que marcaram profundamente a história do nosso país, 2002 e 2006. O presidente Lula conseguiu colocar o Brasil num patamar diferenciado, sendo ele, que era acusado de não ter um diploma de nível superior, o presidente que entrou para a história como o presidente que mais investiu no ensino público brasileiro, no ensino público gratuito, o presidente que mais fez avançar as faculdades brasileiras, que abriu vagas para professores nas universidades, que ampliou o número de escolas técnicas, que em 100 anos de história somavam cerca de 100 escolas no Brasil, 100 e poucas escolas, e com o presidente Lula chegou a 400 escolas espalhadas por todo o Brasil. O presidente Lula investiu nos pequenos, investiu na economia, na microeconomia, no sentido de fazer com que as pessoas tivessem a oportunidade de ascender socialmente. O seu investimento com o Bolsa Família permitiu que um número aproximado de 30 milhões de brasileiros saísse da condição de extrema pobreza para uma condição de dignidade humana. Então, o presidente Lula é essa pessoa a quem nós devemos tanto, todos os brasileiros, e nós, acreanos, os senadores do Estado do Acre, os nossos parlamentares federais, os nossos governos, tanto Jorge Viana, que teve durante 8 anos no governo do Acre, quanto o governador Binho, e agora também o governador Tião Viana, todos nós temos uma dívida de gratidão impagável com o presidente Lula. E não é justo que o presidente Lula seja colocado sob suspeição por uma pessoa que, no auge do desespero de uma condenação, resolve falar ao vento coisas sem sentido. Então, eu quero fazer minhas as palavras que foram proferidas pela presidenta Dilma durante a coletiva que participou com o presidente da França, no sentido de que o presidente Lula não merece isso, ele merece um tratamento mais respeitoso, e ele tem a nossa mais irrestrita solidariedade, e eu quero externar aqui
essa minha solidariedade a esse companheiro, que é um companheiro do Partido dos Trabalhadores, presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, o homem que mais fez, que mais andou por esse Brasil para fazer o movimento político se fortalecer em torno de alianças, para possibilitar vitórias, porque antes éramos tantos sonhadores espalhados em tantos espaços diferenciados, e com Lula ele conseguiu juntar partidos, juntar lideranças, juntar associações, juntar instituições, e o resultado foram tantos avanços contabilizados nesses seus 8 anos de governo. Avanços em todas as áreas, na infraestrutura, na economia, conseguiu fazer com que o Brasil desenvolvesse um outro padrão de relação internacional. O Brasil saiu de uma condição de humilhação frente aos grandes e de arrogância frente aos pequenos, para ser um país solidário com os pequenos e de altivez frente aos grandes, porque o presidente Lula adotou uma política de respeito ao nosso país. Então, o presidente Lula tem a nossa mais absoluta solidariedade, e essa tentativa de atingi-lo certamente não vai ter os efeitos desejados, porque por todo o legado que o presidente Lula construiu ao longo da sua história, que foi apenas coroada durante os 8 anos de presidente, ele conseguiu um nível de respeito e de paixão nacional pela maioria dos brasileiros, que não é uma ou outra afirmação de uma pessoa tentando atingi-lo que vai diminuir a querência do povo brasileiro pelo presidente Lula. Então, que o presidente Lula continue firme, siga firme, porque o Brasil inteiro tem um grande reconhecimento a esse nosso estadista chamado Luiz Inácio Lula da Silva, a quem devotamos o nosso total respeito. Mas gostaria de me pronunciar, senador Capiberibe, senador Eunício de Oliveira, senador Cassol, porque hoje, durante as votações na ordem do dia, foi colocada a possibilidade da gente também ter a urgência na aprovação da redistribuição do FPE. E ouvimos da liderança do PSDB que não tinha nenhuma objeção de votar também essa urgência, desde que houvesse a concordância dos estados, dos seus estados. Ou seja, a gente sente uma certa brecha se abrindo para que não se vote a redistribuição do FPE nessa semana que nos resta, além de hoje, só nos resta a próxima semana para votar em 2012. Caso isso não aconteça, estaremos nós, de novo, abdicando do nosso papel legislador e entregando para o Supremo Tribunal Federal a atribuição que é nossa. Então, eu queria insistir de que nós pudéssemos fazer um movimento entre os líderes na segunda-feira pela manhã, que a gente conseguisse estabelecer um momento em que o Senado parasse. Quando tem um assunto de alta relevância no Senado, costuma-se parar. Vamos parar um pouquinho para entendimento. Eu acho que é chegada a hora na segunda-feira, seja pela parte da manhã, seja em algum momento da própria sessão ordinária da segunda-feira, a gente dá uma parada, chamar os líderes para a gente se questionar se é lícito a gente ter o Senado com suas atribuições aqui, a Câmara com as suas atribuições ali do lado, e a gente, depois de 2 anos de uma regulamentação imposta pelo Supremo Tribunal Federal, a gente chegar depois, humilhadamente, falar assim, não tivemos a competência de resolver esse problema e vamos devolver de novo para o Supremo para dizer assim, olha, não foi possível e agora o Supremo vai ter que de novo invadir a esfera legislativa para deliberar sobre aquilo que é nossa responsabilidade. Eu imagino que seja vergonhoso para nós, senadores, para nós, deputados federais, se isso acontecer. Então, eu acho que uma forma de tentar preservar a imagem
do parlamento brasileiro é a gente se dar conta da responsabilidade que nós temos na próxima semana e resolvermos essa redistribuição do FPE. O senador Walter Pinheiro tem um relatório. Se não é o relatório ideal, vamos tentar ver quais movimentações que podem ser feitas, quais ajustes podem ser feitos, mas o fundamental é a gente ter uma proposta que não permita ao Senado Federal e à Câmara Federal, ao Congresso Nacional, abrir mão das suas prerrogativas e entregar para que o Supremo Tribunal Federal decida qual deve ser a distribuição do FPE para os estados brasileiros. Sem contar que o Supremo Tribunal Federal pode até não reeditar a sua medida e a gente ter um colapso dos estados dependentes de FPE no Brasil, principalmente os mais pequenos do Norte, do Nordeste, que são absolutamente dependentes do FPE. No nosso caso lá, estado do Acre, a gente conseguiu aumentar muito a nossa arrecadação própria. Nós tínhamos uma dependência de quase 90% do FPE. Conseguimos aumentar muito a nossa arrecadação nos últimos 12 anos, mas ainda temos uma dependência de 70%. 70% nós dependemos. Eu tenho certeza que estados como Amapá, como Rondônia e Roraima são estados que são majoritariamente também dependentes do FPE. Imagine se acontecer a catástrofe da gente chegar ao final desse ano legislativo sem regulamentar a distribuição do FPE. Vai ser muito ruim para todos esses estados, vai ser uma catástrofe para os estados, eu acho que vai ficar muito ruim para a imagem dos legisladores brasileiros. Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer esse apelo para que nós nos reuníssemos com os líderes em algum momento da segunda-feira para não perdermos a sessão deliberativa de segunda-feira para votarmos o requerimento de urgência e a gente tentar fazer com que na semana que vem a gente resolva essa situação do FPE. Concedo com muita alegria e respeito uma parte ao senador Capiberibe. Senador Aníbal Diniz, Vossa Excelência tem inteira razão. É responsabilidade do Senado e da Câmara responder ao Supremo Tribunal Federal. Não há como justificar que depois de 3 anos de prazo nós não consigamos um consenso em torno da redistribuição, da partilha do Fundo de Participação dos Estados. Eu não entendo o que está acontecendo, porque eu tenho conversado com algumas lideranças aqui nessa casa e parece todo de acordo, mas não se toma uma iniciativa de, pelo menos, tentar aprovar um requerimento de urgência. Há algo estranho acontecendo para que não se vote essa nova partilha, não se cumpra essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E nós estamos aqui para isso. Nós temos que corresponder, como Vossa Excelência muito bem falou. É de nossa responsabilidade, não podemos deixar de exercer a nossa função de legisladores. E somos pagos para isso. E não estamos cumprindo aquilo que é de nossa responsabilidade. Eu confesso que não entendo por que não se vota, não se coloca em discussão, não se traz aqui para o plenário, pelo menos um requerimento, para que a gente possa, então, tentar ainda até o final da semana que vem, votar essa nova partilha. Existem propostas onde os estados, com certeza, não ficarão no mesmo patamar, mas também não há perdas. Há uma proposta que, inclusive, reproduz a receita do ano anterior, não de 2012, porque em 2012 houve uma perda enorme, né, provocada pela redução do IPI, e se remeteu para 2012. Não é? Então, haveria, digamos, se manteria a receita dos estados durante alguns anos, então haveria um prazo para poder, então, fazer essa adequação. E não entendo por que isso não vem a plenário, por que não se avança.
Eu quero lhe parabenizar e também somos esforços na mesma direção. Eu acho que nós temos que honrar com os nossos compromissos, temos que honrar com a responsabilidade que nos foi atribuída, definindo essa partilha do FPE antes de terminar o prazo, porque nós não sabemos, de fato, o que vai acontecer. Pode, sim, o Supremo pode não dar novos prazos. E aí, como é que fica o Norte e o Nordeste? São Paulo, Rio, não tem grande problema, porque eles têm talvez 1% da receita, 2% da receita, um pouco mais, não é, de transferências do Fundo de Participação dos Estados. Mas os estados nordestinos e da região Norte, o peso dessa receita é enorme. Portanto, urge que o Senado dê uma resposta a isso. Obrigado. Obrigado, senador Capiberibe. O seu à parte dá muito mais substância a esse meu pronunciamento. E gostaria de também fazer uma reflexão sobre a contradição em que nós estamos incorrendo. Todas as vezes que o Supremo Tribunal Federal invade a esfera legislativa, a grita é geral, porque ele está se apoderando de atribuições que pertencem ao Parlamento. E quando o Parlamento abdica das suas atribuições e simplesmente lhe passa gratuitamente para que o Supremo Tribunal Federal tome as decisões que competem ao Legislativo. Então, fica muito ruim para a gente. Então, nesse sentido, eu espero que a gente possa, na segunda-feira, fazer uma articulação com o relator Walter Pinheiro e a gente consiga fazer um acordo de lideranças para que esse assunto ganhe prioridade e a gente dê um encaminhamento para essa situação, para a gente não ficar na situação humilhante de entregar essa atribuição que é nossa para o Supremo Tribunal Federal decidir. Concedo uma parte ao senador Eunício Oliveira. Senador Diniz, eu queria dizer a Vossa Excelência que, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde essa matéria ainda teria que tramitar, da nossa parte, não costumo fazer esse tipo de comportamento em relação, até em respeito aos demais membros da comissão. Vossa Excelência, o senador Aníbal Diniz, faz parte da Comissão de Constituição e Justiça e há um compromisso dessa presidência para que exatamente esse constrangimento, né, que passamos todos nós em relação a essa matéria, que, mais uma vez, teremos que entregar a decisão ao Supremo Tribunal Federal, abrindo mão de uma prerrogativa que é nossa, dos senadores, que somos, além de tudo, os representantes dos estados brasileiros. E o FPE diz respeito aos estados brasileiros. Por isso, eu quero deixar aqui bem clara essa posição, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que abrirei mão, fazendo uma exceção, para que essa matéria venha direto ao plenário e avocarei para mim, como presidente, e darei favorável ao encaminhamento dessa matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, aqui no plenário, sem necessidade de fazer uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça. Por isso, eu parabenizo Vossa Excelência pela preocupação com essa casa e com a nossa responsabilidade de senador. Eu agradeço muito a deferência de Vossa Excelência e tenho certeza que todos os estados do Norte e Nordeste que dependem de FPE vão lhe ficar muito grato com essa sua atitude republicana de absoluta preocupação com aqueles que mais precisam. Porque alguns estados da União, por seu desenvolvimento, por sua base de arrecadação, eles não precisam de FPE, eles não estão com essa preocupação. Só que esses estados, nós temos 8 estados da União que concentram 78% da riqueza nacional. E temos, do outro lado, 8 estados menores do Brasil que concentram apenas 3,2% da riqueza nacional. Então, essa injustiça, ela tenta ser corrigida a partir da distribuição dos critérios de distribuição do FPE. E nós temos que estar permanentemente fazendo uma reflexão e tentando encontrar os caminhos para solucionar, equacionar essa injustiça distributiva do Brasil.
O FPE, ele surgiu, ele nasceu com esse propósito e nós não podemos abdicar de regulamentá-lo para o ano de 2013. Como eu tive aqui o comprometimento do senador Eunício, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, de que a gente pode trazer esse assunto para o plenário, e também temos a certeza de que a maioria dos senadores estão dispostos a um entendimento, eu me dou por satisfeito com esse pronunciamento, não vou utilizar mais tempo, senador Paim, e vou apenas pedir a gentileza de publicar na íntegra o pronunciamento que eu trouxe, que acabei nem fazendo a sua leitura, exatamente porque a conversa tinha que ser feita assim de maneira espontânea, olho no olho, como foi feita aqui nesse momento. Então, agradeço muito a atenção de todos e espero que a gente consiga juntar os esforços para ter essa solução do FPE do povo brasileiro na próxima semana aqui no Senado Federal. Muito obrigado e vamos firmes tentar dar uma solução para esse problema.